Xingue-o do que você é, acuse-o de fazer o que você faz. Essa foi a máxima usada por muitos senadores de oposição aqui durante os trabalhos da CPI. Acusam o presidente Bolsonaro de ser contra a vacina, mas não fizeram absolutamente nada para que uma vacina sequer chegasse até o braço do brasileiro, negando o fato, a realidade, que todas as vacinas, sem exceção, aplicadas no Brasil, foram viabilizadas pelo governo Bolsonaro. Acusam o presidente Bolsonaro pela alta da inflação, pela alta no preço dos alimentos, dos combustíveis, de ser responsável pela fome. Mas foram exatamente essas pessoas que acusaram o presidente Bolsonaro disso, que militaram pelo fique em casa. A economia a gente vê depois. Quando foi exatamente o presidente Bolsonaro que sempre pregou que o vírus tinha que ser combatido na mesma intensidade e momento que a questão do desemprego. A conta chegou e, mais uma vez, quem está dando a resposta concreta é o presidente Bolsonaro. Acusam o presidente Bolsonaro de usar a ciência como uma questão de opinião. E o que eu mais vi aqui nessa CPI foram senadores emitindo a sua opinião sobre procedimentos científicos, chegando a acusar médicos de fazerem um tratamento equivocado, como se entendessem mais de medicina do que os próprios médicos. Essa CPI, ela não investigou fatos para chegar até os acusados. Ela escolheu os acusados e trabalhou incansavelmente para tentar incriminá-los. Não conseguiram. Não conseguiram. E nós vimos até o último momento alguns senadores da CPI subindo nos caixões das mais de 600 mil vítimas do Covid para fazer campanha antecipada, para usar o Senado Federal como um palco de politicagem barata. A CPI assolou o mundo, um vírus novo, desconhecido por todos, que gerou a competição entre todos os países na busca por equipamentos de proteção individual, vacinas, insumos. E nesse cenário, o Brasil pode falar hoje que se destacou positivamente, porque nessa competição nós fomos muito melhores do que vários países de primeiro mundo, países desenvolvidos, países com a magnitude territorial do nosso Brasil. E agora chega o desemprego. O que foi feito nessa CPI para diminuir os impactos da CPI na questão do emprego? Nada. Zero. E mais uma vez o presidente Bolsonaro vem com a realidade, com o trabalho. Já são mais de 320 milhões de doses de vacinas distribuídas. Já são mais de 270 milhões de doses aplicadas nos braços dos brasileiros. Isso significa aproximadamente 65% da população adulta já totalmente vacinada. Foram mais de 600 bilhões de reais investidos no combate à pandemia. O auxílio emergencial trouxe alguma paz a quase 70 milhões de brasileiros que podiam estar passando fome, que podiam ter partido para os saques a supermercados. E o que essa CPI fez para amenizar o sofrimento dessas pessoas? Nada. Quem fez foi o governo Bolsonaro. Chegaram a tentar cometer a audácia de acusar o presidente Bolsonaro de ter atuado contra os índios, por exemplo. Mas foi o governo Bolsonaro, junto com os nossos militares das Forças Armadas e os próprios índios, que hoje já podem falar que possuem a sua população aldeada, os índios que moram em aldeias, mais de 80% deles, da população adulta, já estão completamente imunizados.
Então, olhem a peça política que se tornou esse relatório da CPI. E o que falar na geração de empregos? No governo Bolsonaro, já foram aproximadamente 3 milhões de novas vagas de empregos geradas. Só agora, em setembro, mais 313 mil empregos. Se comparar com o governo do PT, da presidente Dilma, em 2015, 2016, a soma foi de 3 milhões de desempregados, em uma situação, em um contexto de normalidade. Ou seja, a Dilma foi mais nociva nesse aspecto do que o próprio Covid. E ainda acusam o presidente Bolsonaro de ser omisso em algumas áreas. Essa CPI, ela é o maior atestado de idoneidade do governo Bolsonaro. O maior escândalo, entre aspas, que foi levantado aqui foi de uma vacina que não foi comprada. Nem R$1 de dinheiro público foi gasto. E ainda querem acusar o presidente Bolsonaro de ter cometido algum ato de corrupção, senador Marcos Rogério. É um relatório totalmente político, sem base jurídica nenhuma. E eu percebo um tom de vingança do relator Renan Calheiros, em função de tê-lo chamado de vagabundo aqui nessa CPI para defender um inocente, que estava na iminência de ser covardemente e ilegalmente preso por ele. Isso a população viu. Graças a Deus, todas as audiências dessa comissão foram públicas. Ao julgamento da população, alguns senadores aqui não vão sair ilesos. Querem indicar, senador Marcos Rogério, algumas pessoas, até pelo chamado crime impossível. Sabe aquele exemplo que se dá na universidade, de uma pessoa que tenta vender um terreno na Lua para outra pessoa, o crime impossível? Aconteceu isso aqui e está no relatório. Pessoas que não possuíam as vacinas para vender, negociando com quem não tinha a menor competência para decidir que vacina seria comprada. E as vacinas não foram compradas. Mas essa aberração jurídica ainda está presente no relatório da CPI. Eu queria fazer um breve relato também com relação aos hospitais federais do Rio de Janeiro. Porque eu fui acusado aqui nessa comissão por um ex-governador do Rio, que foi afastado, entre outras coisas, por corrupção com o dinheiro da saúde. E me acusou de ser o dono dos hospitais federais do Rio de Janeiro. Obviamente que é mentira, ele mentiu aqui nessa CPI, prometeu, depois de uma sessão secreta, entregar provas, não veio, depois prometeu trazer mais elementos que comprovassem o que ele falou, não fez. Ingressei com uma interpelação judicial contra ele, e sabe qual foi a resposta? Eu nunca acusei o senador Flávio Bolsonaro de ser dono de nada. Então, as medidas judiciais estão sendo tomadas contra ele, porque mentiu descaradamente, atacou a minha honra e cometeu alguns crimes contra a minha pessoa. E como se não bastasse, a cúpula da CPI ainda indica o nome do senador Humberto Costa para ser o responsável pelas investigações dos hospitais federais do Rio. Logo ele, que foi ministro da Saúde por vários anos e nada fez para melhorar a situação dos hospitais federais do Rio. Coloco ele para fazer a investigação, obviamente não acha nada contra mim. Isso é um escárnio, é como se botasse um vampiro para tomar conta do banco de sangue. E o relatório fica vazio nessa parte, infelizmente, porque seria uma oportunidade de nós acabarmos com alguns males históricos na saúde federal do Rio de Janeiro. Mas o ódio se volta contra quem? Contra Bolsonaro. A culpa de tudo é do Bolsonaro. E o grande finale dessa CPI, de uma forma covarde, além de colocar a sugestão de indiciamento de vários parlamentares, pessoas que não têm absolutamente nada a ver com o tema dessa CPI, que sequer foram ouvidas, sequer sabiam que estariam num relatório como esse, ignorando-se os princípios constitucionais sagrados do contraditório e da ampla defesa, não bastando, senador Isalci, incluir um senador, esse que vos fala, num relatório final como esse, sem ter absolutamente nada, porque eu fiz uma postagem em minhas redes sociais,
mostrando a medicação que eu havia tomado para tratar a Covid quando a adquiri em agosto do ano passado ainda. Virei uma pessoa que incita o crime por causa disso. Olha, incitando o crime porque eu mostrei o remédio que eu tomei. Ainda tem a audácia, a covardia de incluir o senador Heinz no relatório final como esse. Parte do princípio sempre que alguém para ser indiciado tem que ser investigado. Eu já sabia que estava sendo investigado pelo senador Renan Calheiros, de forma paralela, de forma ilegal, por pessoas que sequer estavam autorizadas por essa CPI a fazer investigação. Tinha um organogramazinho na mesa lá do computador da sala dele, apontando as pessoas do meu entorno, que ele queria alcançar, mas obviamente, como não tem nada de errado, não alcançou nada. Mas com o senador Heinz foi o cúmulo da covardia, por defender as suas convicções. E para alguém ser indiciado tem que ser investigado. E um senador da República, ou um deputado, para ser investigado, é necessário que haja autorização do Supremo Tribunal Federal para que isso aconteça. Então o assodamento de usar esse palanque aqui de forma eleitoreira é tão grande que esquece a tecnicidade, esquece a legalidade. Então eu chego à conclusão que o senador Renan Calheiros não sabe investigar. Até porque ele está muito mais acostumado a ser investigado do que investigar. Talvez seja esse o problema. Isso, como o tempo está acabando, presidente, eu ia fazer aqui a leitura de alguns dos 21 crimes em tese que o senador Renan Calheiros cometeu ao longo dessa CPI. Vários abusos de autoridade, como por exemplo aqui, antecipar o responsável pelas investigações por meio de comunicação antes de concluídas as apurações e formalizada a acusação. Pena: detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Artigo 38 da Lei de Abuso de Autoridade. Há outros artigos também, como por exemplo o crime de perseguição. Isso é autoexplicativo. De prevaricação por não ter feito nada com relação ao consórcio Nordeste, por exemplo. Denunciação caluniosa. Coação no curso do processo. 15 segundos. Artigo 344 do Código Penal. Usar de violência ou grave ameaça com o fim de favorecer o interesse próprio ou alheio contra a autoridade, parte ou qualquer outra pessoa que funciona ou é chamada a intervir em processo judicial, policial ou administrativo ou em juízo arbitral. Pena: reclusão de 1 a 4 anos. Esses 21, eu vou concluir, presidente, essas 21 possibilidades de crime cometido pelo senador Renan Calheiros serão encaminhadas por mim ao Ministério Público Federal e as penas máximas somadas dessas possibilidades ultrapassa os 60 anos de cadeia. E eu sugiro a todos os advogados de clientes que estiveram aqui sentados nessa cadeira, sendo torturados, humilhados em público, façam o mesmo com todos aqueles que têm infringido todos esses artigos da legislação penal. Então, o voto certamente, com muita convicção e tranquilidade, é contra esse absurdo, essa aberração jurídica que é o relatório promovido por um senador chamado Renan Calheiros. Não precisa falar mais nada para o Brasil.